Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a segunda parte aqui da matéria, né, da disciplina de saúde ambiental. Na semana passada nós comentamos sobre um pouquinho, alguns conceitos, né, de saúde pública, de epidemiologia, né, também a epidemiologia com relação ao Covid. E para finalizar essa parte, vamos falar sobre a saúde do trabalhador, né? Porque a saúde do trabalhador também envolve, né, na saúde ambiental, né? Bom, na saúde do trabalhador já existe uma história, né, já de muito tempo, né? Então, desde a Constituição Federal de 1988, né? Então, já começou, né, a ter uma conquista de trabalhadores brasileiros nessa época, né? Com a incorporação, né, de questões de saúde e segurança do trabalho, né? Ou seja, começou ali a ter consolidação das leis trabalhistas e depois disso teve a promulgação da Constituição Federal de 1988, né, como parte aí do direito universal à saúde e competência do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Então, a saúde do trabalhador, então, ela passou aos poucos a ser incorporada, né, nas ações do SUS, né, por meio aí da Lei Orgânica da Saúde, né? E qual que é essa lei orgânica? Essa lei que é a 8.080, artigo 6º, que é conferida então à Direção Nacional do SUS a responsabilidade de coordenar a política de saúde do trabalhador, né? E além disso, essa lei orgânica da saúde orienta, portanto, a execução das ações voltadas para a saúde do trabalhador, conforme o artigo está descrito aí para vocês, né, que é o conjunto de atividades que se destina, né, através então de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim também como a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores que são submetidos aos riscos e agravos devido às condições de trabalho, né? Então ressalta muito com relação à recuperação e reabilitação, ou seja, esse indivíduo ele precisa se recuperar, se reabilitar conforme, né, aquela exposição que ele teve no ambiente de trabalho e após isso ele retornar, né, ao seu trabalho. E aí no caso entra, né, a questão da vigilância à saúde e à saúde do trabalhador, né? Então já nessa portaria, né, como já tinha falado para vocês dessa 8.080 artigo 6º, depois logo após isso já surgiu uma portaria que foi a 3.908, que foi mais ou menos 30 de outubro de 1988, que ficou conhecida aí como a norma operacional de saúde do trabalhador, que é o NOST-SUS, né? Que é NOST/SUS. E aí, a partir daí que foi definido, então, atribuições e muitas responsabilidades para orientar e instrumentalizar as ações de saúde do trabalhador, tanto rural quanto urbano, né? Considerando as diferenças aí entre homens e mulheres, né, a ser desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Estado, do Distrito Federal e também dos municípios, tá? E aí foi feita uma publicação de uma lista de doenças relacionadas ao trabalho por meio dessa portaria, né? Que se deu aí depois o cumprimento da determinação desse artigo 6º que eu falei aqui para vocês. Então essa publicação dessa lista de doenças, ela só foi possível através do empenho histórico de trabalhadores e de técnicos em conseguir reconhecimento de determinadas doenças como resultantes, né? Ou seja, que foram oriundas devido às suas condições de trabalho, tá? E essa mesma lista, ela regulamenta o conceito de doença profissional e também de doença adquirida pelas condições que o trabalho é realizado, né? Então ele normatizou, né, e classificou e foi aí dotado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, né? E a partir disso estabeleceu os pagamentos de benefícios sociais. Então, a partir aí do Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, os serviços de saúde pública, ele tem aí promovido ações por meio de desenvolvimento de sistemas de informação, como o caso de patologias, né, exemplo, diabetes, se o paciente tem hipertenso, se o paciente desenvolveu uma HIV, por exemplo. E na área de saúde do trabalhador,
as informações geralmente são escassas, né, com estimativas sempre a partir de dados da Previdência Social, que, ou seja, ele ocorre por meio da comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, né, COAT. E aí, sendo então aí pouco abrangente, né, no sentido, né, pouco abrangente, não conseguia aprender dados precisos dessa questão, né, porque o caráter de seguridade, especialmente para os trabalhadores formalmente vinculados ao mercado de trabalho, né, então quem é vinculado ao CLT conseguia ter muito um melhor rastreio com relação ao desenvolvimento de doenças, né, diferente daqueles que trabalham de forma autônoma ou que não são registrados, tá? E mesmo nesses também há subnotificação, né, principalmente em doenças relacionadas aos trabalhos, que acaba não sendo diagnosticada, né? E tem um outro agravante de subnotificação, que é o trabalho informal, né, como eu falei, que no caso esse trabalho informal que oculta muitas vezes acidentes, morte e invalidez. Então, esses tipos de trabalho informal acaba sendo difícil, né, para rastrear esses tipos de dados, tá bom? E aí, então, portanto, considerando aí a necessidade da disponibilidade de informação consistente e ágil, né, sobre essa situação, perfil dos trabalhadores e ocorrência de agravos relacionados aí ao trabalho, começou-se a ter processos de orientação, né, ações de saúde e intervenção nos ambientes de trabalho, nessas condições de trabalho, e também avaliando, né, esse controle social pela constatação aí de informações que geralmente são dispersas e são fragmentadas e pouco acessíveis aí no âmbito do SUS, tá? Então, por isso que através disso começou então essas ações, né, que foram necessárias ser desenvolvidas para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, né? Então, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, também incluindo o ambiente de trabalho, da produção, da circulação de bens, a prestação de serviço, e por isso que se gerou esses outros tipos de vigilância, né? Justamente para conseguir rastrear, né? E conseguir ter uma melhor orientação e intervenção em um processo da saúde do trabalhador. Então, sendo ele a vigilância epidemiológica, né, que ajuda nesse processo, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e também a saúde do trabalhador, né? E quando a gente fala de vigilância à saúde, né, então geralmente é necessário, né, uma forte integração entre os setores de vigilância e de assistência para conseguir ter um melhor planejamento, né, desses dados epidemiológicos, porque tem muitos dados que acabam não sendo acrescentados por uma falta de planejamento. Então, por isso que tem que ter uma integração entre a vigilância e a assistência para se ter melhor evidência de dados epidemiológicos, né? E a partir desses dados epidemiológicos, você tem um mapeamento melhor, né, para conseguir, de fato, ali intervir nos ambientes de trabalho, né, fazer estruturas, né, desenvolver procedimentos de infraestrutura que seja fundamental para a intenção integral do trabalhador, né? E essa integração dessas ações, ela ocorre geralmente a partir de notificações de acidentes, né? Então, teve um acidente de trabalho, o indivíduo desenvolveu uma doença do trabalho, né? Por exemplo, principalmente na área da saúde, né? Que a gente tem muito contato aí com agentes biológicos, né? E fica doente. Então, principalmente os indivíduos, até os operadores de saúde, né? Que agora estão na linha de combate, né? Que tem um contato com pessoas com Covid, né? Dentro de hospital. Então, tudo isso tem que ser relatado, né? Dentro daquele lugar que você trabalha, né? No hospital ou laboratório, uma UBS, o que for na área da saúde, tem que relatar, e a vigilância da saúde precisa ter esses dados para conseguir ter um mapeamento, porque se realmente tiver uma contaminação, né, um contato muito maior em determinado local com o coronavírus, né, então é necessário a vigilância da saúde intervir para melhorar a biossegurança daquele local, né, então por isso que é necessário ter esses dados, tá bom? Então, acidentes de trabalho ou as doenças relacionadas ao trabalho e até óbitos relacionados ao trabalho, né? Óbitos ocorrem muito, né? De fato, mais em empresas, por exemplo, metalúrgicas, empresas que têm alto risco, né? Porque tem empresas que é necessário escalar, né? Escadas, né? Tem muito contato químico, né? Com produtos químicos que têm ação carcinogênicas ou corrosivas, né?
Geralmente em metalúrgica se tem aí muitos acidentes e também óbitos, né? Principalmente se essa empresa não tem bem implementado também uma PPRA, que eu já vou falar para vocês ali mais para frente, tá bom? Então, a Vigilância da Saúde precisa ter todos esses dados, tá? Então, seja acidente, doença e óbito relacionado ao trabalho, para dar uma melhor assistência, para gerar informações e dados, para ter epidemiologia, né? Para ter inspeção também nos ambientes ambientais, tá? Principalmente se nessa empresa, né, trabalha com produto químico, tem que ter inspeção ambiental. Ah, para onde que esse produto químico está indo, né? Ele está sendo liberado aonde? O trabalhador tem contato com esse agente químico, ele está utilizando EPIs adequados para isso, né? Tem que avaliar também as condições de trabalho, né? Ou seja, o indivíduo tem que ter o EPI para ele trabalhar. Então, principalmente quem trabalha agora na área da saúde, que está tendo ali contato com o coronavírus, tem que ter o EPI completo, né? Tem que ter um EPI que não tem que ser reaproveitado. Se vocês chegarem a ver casos de enfermeiros, né, trabalhando em hospitais utilizando capa de chuva, né? Capa de chuva não é um EPI, né? Ele não faz nenhum tipo de proteção, até de você retirar essa capa de chuva, você se contamina por inteiro. Então, isso também são más condições de trabalho que precisam ser relatados, né? E, de fato, todo esse tipo, né, de vigilância é sempre realizada pelas equipes da vigilância sanitária, né? Porque, de fato, se tiver todo esse tipo de condições totalmente errôneas, erradas e mal feita, ou qualquer má condição que promove ao trabalhador, a vigilância sanitária pode atuar em cima disso sim, tá bom? As ações de vigilância geralmente é caracterizar, né, a parte produtiva da empresa, né? Planeja as ações de promoção e prevenção de agravos relacionados ao trabalho. Então, a vigilância ela sempre faz um bom planejamento. Então, por exemplo, tem tudo, as empresas elas seguem normas da Anvisa, né? Porque a Anvisa vai determinar, olha, nessa empresa você tem que seguir a norma tal, essa norma regulamentadora tal, essa NBR, porque nessa norma está tudo especificado, tudo que a empresa tem que promover dentro desse local, tudo que a empresa precisa promover para prevenir, né? E também desenvolver ações corretivas e preventivas quando houver acidente de trabalho, né? Então, a Anvisa preza muito isso é documentado, isso é legislação e o local de trabalho tem que seguir isso, tem que seguir, ou seja, tem que ter uma boa gestão, né? As ações de vigilância também podem investigar acidentes, doenças e óbitos com suspeita de relação com o trabalho. Então, se tem um acidente, tem que investigar como que ocorreu esse acidente, por que ocorreu esse acidente, né? E a empresa também tem que garantir fazer o quê? Uma ação corretiva, né? E uma ação preventiva para isso não ocorrer novamente, assim como doenças e óbitos também, tá? Execução das medidas de controle dos riscos verificados no ambiente de trabalho. Então, também é necessário executar as medidas de controle. Então, geralmente essas empresas contratam, né, indivíduos que trabalham com técnico de segurança do trabalho, que faz uma inspeção nesse local. Então, ele vai, vamos supor, nesse hospital, nesse laboratório, outro lugar que for, para fazer medidas de controle. Então, ele vai relatar todos os tipos de agentes, né, que esse trabalhador é exposto. Ah, ele é exposto a agentes físicos? Quais são? Ele vai relatar. Agentes químicos? Quais são? Tem que relatar. Agentes biológicos? Também. E até com relação também ao nível de exposição. Então, além de ele ser exposto àquele agente, tem que relatar também qual que é o nível, né? Então, por exemplo, se ele é exposto a agentes biológicos, que nível que é? É o nível de biossegurança 1, é 2, é 3, é 4, porque dependendo disso, são EPIs específicos que esse indivíduo tem que utilizar, tá? E quais são as ações de assistência? As ações de assistência é sempre notificar agravos relacionados ao trabalho, tem intenção integral à saúde do trabalhador e analisar sempre a relação entre o diagnóstico e o trabalho executado pelo trabalhador. Então, esses são tipos de ações aí de assistência promovidas pelas vigilâncias, tá bom? Então, aqui como foi para vocês com relação à inspeção em ambiente de trabalho, então tem que identificar, tem que analisar, tem que controlar os riscos existentes sempre. E como que eu controlo isso? Utilizando EPI, né? Então, dependendo aquela exposição que eu tenho que utilizar um EPI ideal para aquilo, para que eu não desenvolva nenhum tipo de doença e também me proteger contra acidentes futuros, tá?
Além disso, as causas e circunstâncias causadoras de dano à saúde do trabalhador, buscar sempre medidas para a prevenção, sempre medidas para a prevenção. E esse indivíduo também tem que ser treinado, né? Então, por exemplo, vocês que trabalham na área da saúde e tudo mais, tem que ter treinamento para biossegurança com relação ao coronavírus. Não é simplesmente uma coisa da cabeça que eu vi na internet. Tem que ter um treinamento, uma pessoa que tem experiência, né, em treinamento de biossegurança, vocês serem treinados por isso, né? Ser certificado por isso, assinar um documento de que você fez esse treinamento, entendeu? Porque para garantir, né, a sua saúde, né, e também garantir que você está fazendo uma boa biossegurança, né, até evitando contaminação em outras áreas e também evitando contaminação dos seus colegas de trabalho também, né? Então, por isso que é ideal sempre ter cursos, né, ou treinamentos para você lidar com esse tipo de situação, tá bom? Aqui os fatores que podem gerar dano à saúde, então sempre agentes químicos, físicos e biológicos, né, sempre por aspectos referentes ao local, equipamentos que são inadequados ou atividades repetitivas é bem complicado, né? Então por isso que tem que tentar melhorar as atividades repetitivas. Então, por exemplo, um indivíduo que trabalha no laboratório que utiliza a pipeta automática, né? Então, a pipetagem, fica o dia todo pipetando, pode causar, né, bursites, né? Outros tipos de inflamações, tendinites, por exemplo, então precisa fazer ciclos. Então ele não precisa ficar o dia todo pipetando a amostra. Pipeta X horário, né? Depois troca, vai uma outra pessoa para melhorar a saúde do trabalhador, né? Justamente para promover, ou seja, prevenir, né, desenvolvimento de inflamações. Então, por isso que é necessário ter um bom planejamento, né, para não fazer tantas atividades repetitivas. E problemas de planejamento também, tá? Aqui só mostrando situações de indivíduos que passam, né, por situações bem precárias. Então, hoje no Brasil ainda existem trabalhadores que trabalham em situações muito precárias, né? Que nem aqui mostrando, né, ó, levando indivíduos, né, os operadores aqui, trabalhadores, em cima de um caminhão sem qualquer tipo de segurança, né? Ou esse outro indivíduo aqui trabalhando com serralheria, né, outro tipo de equipamento, e não utiliza nenhum tipo de equipamento de proteção individual, né? Aqui também mostrando também sobre a grande quantidade que existe, né, de crianças que trabalham, né, escravidão de trabalho infantil, né? E também condições precárias, até casos também que teve, vários aqui no Brasil, de pessoas trabalhando também de forma totalmente inadequada, né, que eram costureiras que ficam ali trabalhando, às vezes até mais de 12 horas costurando, em situações precárias, que não utilizam cadeiras próprias, né, muitos movimentos repetitivos, você nem tem parada para descansar, né, só para às vezes na hora do almoço, então realmente ainda existe uma grande quantidade, né, de brasileiros que trabalham em situações precárias, né, e principalmente aqueles que trabalham de forma autônoma, é muito difícil de rastrear, né? Quem trabalha com CLT, né, ou que é mais fácil para você rastrear isso, né? Mas quem trabalha de forma autônoma, uma coisa, vamos supor, debaixo dos panos, né, é complicado para você ter esses dados. Então, se realmente pegar cada trabalhador que trabalha dessas condições aqui e fazer um mapeamento, a quantidade de pessoas aqui de que teve acidente, desenvolveu doença, o óbito deve ser muito maior, né? Aqui demonstrando mais com relação aos aspectos, né? Então é importante ter organização, espaços, instrumentos de trabalho inadequados e que desconsiderem as necessidades físicas do trabalhador, né? Então pode gerar distúrbios osteomusculares, circulatório, alterações de postura, alterações visuais, alteração de humor, acidente de trabalho. Então qualquer tipo de, né, alteração nisso, né, qualquer falta de organização, a falta de espaço próprio, também de instrumentos, né, de trabalho. Então, indivíduos que trabalham, por exemplo, na parte mais secretário, né? Trabalham em locais sentados, né? Não tem uma cadeira própria, uma mesa, né? Com a mesma altura certa para você ficar sentado, para ter uma boa postura, né? Qualquer tipo ali de condição de trabalho, né? Que você não tem ali um bom planejamento no sentido de alterar ciclos, né? Ó, vamos trabalhar X horário, agora troca, né? Para não fazer os mesmos movimentos repetitivos, ou qualquer tipo de exposição que você tem ali aquele agente e você não utilizar o EPI, você vai desenvolver, de fato, esses distúrbios aqui, tá bom? Tipos de agravos da saúde do trabalhador, então, acidente típico, pode acontecer, né? Um acidente de trajeto,
pode ocorrer também, então o operador está indo trabalhar, né, de repente sofre um acidente no ônibus, ou sofre um acidente atravessando a rua para ir para os seus serviços, isso também é um tipo de agravação do trabalhador. Doença relacionada ao trabalho ou doença ocupacional também, tá bom? E doença profissional. As doenças profissionais são aquelas que ocorrem de uso comum, principalmente na área da saúde, né? Então fica gripado, tem pneumonia, ou sei lá, o enfermeiro teve contato com um paciente que tinha tuberculose, ele não sabia que teve tuberculose, né? Esses são aí tipos de doenças profissionais, mas pode ocorrer também doença relacionada ao trabalho ou doença ocupacional, tá bom? Aqui só mostrando as estruturas envolvidas no processo de assistência, então as unidades de saúde de assistência básica do SUS ou PSF, né? E os serviços de emergência credenciados ao SUS são as portas aí de entrada para assistência em saúde do trabalhador, tá? Então, o SUS, né, sim, esperamos, a gente sabe que tem muito lugar que peca, mas tem essa estrutura para atender esses indivíduos, tá bom? Na unidade de saúde, então, quando esse indivíduo chega lá, né, numa situação em que ele passou por um acidente, né, ou uma doença, o que for, tem que preencher, né, o exame médico pelo CAT, né, na CAT, para os trabalhadores vinculados ao CLT, tá bom? Tem que notificar a ocorrência se foi acidente de trabalho ou se foi doença de trabalho, né, AT e DT, acidente de trabalho ou doença de trabalho, e proceder aos encaminhamentos devidos para as referências, né? Ou seja, depende da situação que o indivíduo está ali, né? Desenvolveu a doença, ou o que for, ou um acidente, encaminhar, né? Esse indivíduo, encaminhar para um especialista, vai fazer um exame, um atendimento hospitalar de emergência, vai ter que internar, sempre encaminhar conforme for necessário para esse trabalhador, né? E quem tem direito aos benefícios de acidente de trabalho? Tem direito a esse benefício o trabalhador empregado, né, o trabalhador avulso e o segurado especial. O empregado doméstico, o contribuinte individual e o facultativo não recebem o auxílio, tá? Não recebem, tá bom? E quem deve preencher o CAT, né? Quando teve um acidente de trabalho, quem deve preencher? É o departamento pessoal da empresa? É o próprio trabalhador? É o médico que atendeu ou qualquer autoridade pública? Então, pensando que se ele é um indivíduo CLT, que ele é registrado, né, pela lei trabalhista, quem tem que preencher o CAT é o departamento pessoal da empresa. Então, o RH vai ser acionado, né, e ele vai preencher o CAT. Agora, se caso a empresa não toma partido disso, não faz isso, o próprio trabalhador pode preencher o CAT, tá? Ou o médico que atendeu também pode preencher o CAT, ou qualquer autoridade pública, tá bom? Ou seja, se o próprio SUS, né, uma pessoa específica ali do SUS, do atendimento, puder preencher o CAT, ele também pode, tá? Tem autorização para isso. Mas o ideal sempre é a empresa. Mas às vezes tem empresas que tiram o corpo fora, não preenche o CAT, né? Acaba colocando a culpa aí pro operador e acaba não fazendo isso, mas o próprio trabalhador pode fazer, o médico ou qualquer autoridade pública por lei, tá bom? E aí, entre outras questões também que é bem importante, que eu falei para vocês, quais são as normas, né, que a Anvisa exige para que você tenha uma boa saúde aí para o trabalhador. Então, uma norma que tem que ser implementada dentro, né, das empresas, né, é a NR9, né? A NR9 é uma norma regulamentadora, tá? Por isso que é NR, tá? Norma regulamentadora, que foi estabelecida, desenvolvida pela Anvisa, Vigilância Sanitária, tá? E o que é essa NR09? É um programa de prevenção de riscos ambientais que a gente chama de PPRA, tá? Essa norma, gente, ela regulamentadora, ela estabelece aí a obrigatoriedade e a implementação por parte de todos os empregadores e também de instituições que admitam aí trabalhadores como empregados, tá? Do programa de prevenção de riscos ambientais, o PPRA. O que ele visa? Ele visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação ou reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais evidentes, tá? Que possa vir existir no ambiente de trabalho e tendo também em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, tá? Então, a NR09, além disso, ela considera, né, ou seja, ela que estabelece os riscos ambientais, ou seja, quais são os riscos de agentes físicos, quais são os químicos
e biológicos que são existentes nesse ambiente de trabalho. E em que função de sua natureza? Qual a concentração desse tipo de agente? Qual que é a intensidade? Qual que é o tempo de exposição, né, que esse indivíduo fica exposto a esses agentes que podem ser capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, tudo isso a NR09 estabelece, tá bom? E quais são os agentes físicos que podem existir? São diversas formas, né, para os trabalhadores. Pode ser de forma em ruído, né? Ruído ocorre muito, né, somente em empresas metalúrgicas, né, que tem esses equipamentos que tem muito barulho, ou até na área da saúde, às vezes tem indivíduos que trabalham com parte mais de imaginologia, né, tomografia, ressonância, que faz muito barulho, então tem que utilizar de fato EPI, né? No laboratório, alguns lugares também é necessário utilizar, porque tem lugares que a centrífuga é barulhenta, né? Os refrigeradores são barulhentos, tem que utilizar o EPI também, tá bom? Vibrações também, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, o infrassom e ultrassom são tipos aí de agentes físicos, tá? Já os agentes químicos, né, ou substâncias ali que podem, de fato, penetrar no organismo por via respiratória, ou seja, ou por forma de poeira, de fumo, de névoa, de neblina, de gás ou vapor, ou aquelas que o indivíduo tem contato, né, e aí é absorvido pelo organismo, no caso aí pela pele ou pela ingestão, tá? E os agentes biológicos, né, que são os mais comuns, que vocês já lidam mais, né, somente o pessoal aí da área da saúde, o pessoal da enfermagem, da fisioterapia, da biomedicina, né, que ficam expostos aí a bactérias, fungos, bacilos, né, parasitas, protozoários, vírus, né, somente aí o coronavírus ou entre outros, né, ficam expostos. Então, quando tem um hospital, né, é necessário contratar uma empresa de medicina do trabalho. O ideal é contratar uma empresa. Por quê? Porque eles são empresas especializadas, que já possuem técnicos de segurança do trabalho e que entendem tudo isso. Então, ele vai lá, faz uma inspeção no laboratório, né, tem o levantamento de quantos funcionários trabalham naquela área. Será que essa área aqui é muito pequena para tanto funcionário? Né? Tudo isso também é calculado, tá? E quais são os agentes que esses operadores de saúde ficam expostos e saber a concentração, exposição, intensidade que esse indivíduo fica exposto ali, tá? E claro, né, gente, agora com o coronavírus, vocês viram que muita coisa mudou, né? Porque hoje os operadores de saúde estão trabalhando o dobro, né? Acabam ficando com equipamento de biossegurança por muito tempo, para não ter que ficar fazendo a troca, porque às vezes não tem equipamento, ou porque é muitas pessoas para atender. Então, olha o quanto isso vai danificar a saúde desse trabalhador, né? De estresse, desenvolver doença, desenvolver problemas inflamatórios, dores nas costas, dores nas pernas, dores nos braços, né? Então, isso de fato tem que ter atenção muito maior. O que está acontecendo é que deixam passar, né? E não pode acontecer isso. Independentemente do coronavírus e a pandemia que está tendo, é necessário, sim, tá, ter uma melhor implementação. Por isso que, nesse caso, tem que se fazer é contratar mais pessoas. É contratar, para que se dê conta, né, de distribuir as tarefas, para não ter o operador não ficar sobrecarregado, né? E ele também conseguir que os seus horários sejam respeitados. O horário de parada, de descanso, né? Horário de almoço, ou de janta, ou o que for, tá bom? Bom, na NR09, a Anvisa, né, ela promove ali que essa empresa faça ali uma estrutura do PPRA, ou seja, ela faça um programa de prevenção de riscos ambientais, que tem que conter ali o quê? Conter planejamento anual com estabelecimento de metas, de prioridade e cronograma, tem que conter estratégia e metodologia de ação, tem que conter forma de registro, manutenção e divulgação dos dados e também a parte periódica e a forma de avaliação do desempenho do PPRA, porque tudo isso tem que ser de forma periódica, não é só basta ir lá, a pessoa faz a inspeção, ver quais os agentes que são, né, expostos ali, quantos indivíduos trabalham ali, pronto. Isso tem que ser feito anualmente, todo ano, tá? Para ver se realmente mudou alguma coisa, aumentou o número de pessoas, agora está exposto a outros tipos de agentes, então tudo isso tem que ser feito de forma periódica, tá? Sempre uma vez ao ano e a Anvisa exige isso, se não fizer isso é multado. Já no desenvolvimento do PPRA, é necessário no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, esse PPRA, incluir
a parte de antecipação e reconhecimento dos riscos, né? Então, quais são os riscos que tem aqui? Reconhecer esses riscos. Tem que reconhecer, porque se você, uma vez que você reconhece o risco que você está tendo ali, né, você vai entender, né, e vai saber qual a importância, né, que eu tenho que utilizar um EPI e dar mais atenção àquele risco, tá? E também antecipar risco, né? Ou seja, é já prever, olha, já que tem esse risco, então vamos criar uma boa estratégia para esse indivíduo não se contaminar, não desenvolver uma doença, não ter um acidente, tá? Estabelecer prioridades e metas de avaliação e controle, tá? Então sempre tem que ter controle, sempre tem que ser avaliado. Tem que avaliar os riscos e a exposição dos trabalhadores sempre, tem que implementar medidas de controle e avaliação de eficácia, tem que monitorar a exposição aos riscos e tem que sempre registrar e divulgar os dados. Tudo que é feito isso é um laudo e tem que registrar. Foi feita a inspeção, né, número de pessoas trabalham aqui, número de agentes que são expostos a isso daqui, tem que registrar tudo documentado, tá? E divulgar esses dados. A Anvisa tem que ter esses dados, tá bom? Já com relação a esse registro de dados, né? Então, os registros de dados também, mais uma vez, são importantes, porque ele vai ser mantido, registro de dados, pelo empregador, tá? Ou a instituição, um registro de dados, né? Ele tem que ser muito bem estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo, tá? Desse PPRA. Esses registros de dados têm que ser mantidos por pelo menos 20 anos nessa empresa, tá? E deve sempre estar disponível aos trabalhadores interessados e os representantes e para as autoridades competentes, tá? Então, os trabalhadores, vocês da área da saúde, têm que ter acesso a essa documentação. É necessário, no lugar que eu trabalho, ainda mais vocês da área da saúde, saber quais tipos de agentes que eu estou exposto nesse local que eu trabalho. Será que o espaço que eu trabalho é ideal? Será que não tem muita gente trabalhando num espaço pequeno? Né? Quais são as não conformidades? Quais de fato são os riscos que eu estou tendo? Então vocês têm que sim saber, têm que ter consciência. O ideal, por isso que é feito um treinamento, né, entre o gestor e falar, olha gente, foi passando para a inspeção, esses são os agentes e tudo mais que somos expostos, e alguém sempre ali em cima de vocês orientando a biossegurança, né? E se não tiver, vocês têm que exigir sim isso por lei, porque é a saúde de vocês que está em jogo, tá bom? Outra questão também, que é bem importante, né, a ANR07, que é uma, deixa eu voltar aqui, que é uma outra norma, tá? Aqui tá, acabei colocando 09, mas é 07, deixa eu até consertar aqui. Aqui, 07, beleza. Então, outra norma importante também é a ANR07, tá? Que também é uma outra norma, né, regulamentadora também aí pela Anvisa. E a ANR07, ela visa mais com relação ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, tá? O que é isso daí? É uma norma, tá? Que da mesma maneira também ela obriga, né, a elaboração e implementação por parte dos empregadores e instituições que admitam os trabalhadores, tá? E nesse PCMSO, o que ele vai integrar? É o exame, né? É o exame clínico desse indivíduo, né? Então, a NR07 já tem que considerar as questões incidentes sobre o indivíduo, a coletividade de trabalhadores, e aí que envolve os exames que são realizados nesse trabalhador, ou seja, exames admissionais, ou seja, ele tem que fazer um exame admissional antes dele trabalhar, jamais ele trabalha no local, sem antes fazer um exame admissional, porque no exame admissional ele vai passar pelo médico do trabalho, né? O médico vai fazer perguntas, vai fazer questão, vai medir pressão, vai pedir uns exames, né? Para saber como que está o seu quadro de saúde. Isso é importante também até para o próprio empregador, porque vai que contrata alguém que já um operador que já tem um problema de saúde, então ele também tem que ter já isso relatado, né? Para depois não ter um problema futuro, tá? É necessário também exames periódicos, dependendo da exposição que esse indivíduo tem, esse trabalhador tem que fazer exames periódicos. Tem lugares que faz até de 6 em 6 meses, principalmente quando é exposição a agente químico, né? Tem que fazer de 6 em 6 meses. Tem lugares que geralmente é anual, né? Então, por ano ali você faz os exames e vê se realmente você não desenvolveu
nenhum outro tipo de doença, né? Se isso realmente foi associado ao seu trabalho, se foi uma forma adquirida, que não foi pelo seu trabalho, então é necessário fazer exame periódico. É necessário também fazer exame de retorno ao trabalho, então vamos supor que esse trabalhador sofreu um acidente ou teve uma doença, ficou afastado, ele tem que fazer de novo um exame por retorno ao trabalho, para o médico, antes de voltar, tá, ao local que ele trabalha, tá? Sempre tem que fazer um exame de retorno ao trabalho. Jamais retornar depois de uma doença, um acidente, sem passar por um exame antes, para saber as condições de saúde desse trabalhador. Mudança de função também. Toda vez que mudou de função, tem que fazer exame também, tá? Ah, eu era um técnico e agora eu sou chefe. Ah, eu era um trainee e agora eu sou um sênior. Ah, eu era um auxiliar e agora eu sou um gerente. Qualquer mudança de função dentro daquele local de trabalho que você trabalha, independentemente que se é o mesmo local. Ah, eu só mudei um andar, independentemente. Tem que fazer exame de mudança de função. Mudou de função, tem que fazer exame. E o demissional, né? Que aí no caso, se é mandado embora esse trabalhador, tem que se fazer o exame demissional, também fazendo com todos os exames para ver se realmente esse indivíduo não saiu desse local, né? E desenvolveu aí uma doença, né? De trabalho. Então, por isso que é necessário ter isso, né? E com relação a esses exames, sempre feito por um médico, né, competente, um médico que tem aí um CRM, tem que ser um médico que tenha aí ações, né? Ou seja, ele seja entendedor, né? Para entender doenças de trabalhador, né? Não é qualquer médico, não é um clínico ali na esquina, tem que ser um médico do trabalho, tá? O médico tem que assinar esse documento, né? Porque esse é um documento e por isso que é importante isso. E quando vocês fazem esses exames, geralmente são duas vias, né? Uma via fica, né, para a empresa que você trabalha e uma via sempre para você. O trabalhador sempre tem que estar ciente disso e tudo que esse documento, né, tem que ser, ele também tem que ter uma via, né, para ele ter acesso sempre a essas informações. Tá bom, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso. Além disso, eu passei para vocês um artigo bem legal falando sobre a interação aí da saúde ambiental e a saúde do trabalhador junto com o SUS, tá bom? Então eu peço para que vocês leiam esse artigo para complementar essa aula, tá bom? E responder as questões aí que eu pedi para vocês, é uma tarefa, tá? Para entregar na próxima sexta-feira. E não esqueçam de entrar no fórum, tá? Entra lá, fala boa noite, o que for, tá bom? Para que eu possa computar a presença de vocês, que ainda tem alunos que não estão entrando no fórum, independentemente se tem tarefa ou não, sempre tem que entrar no fórum, nem que seja para entrar lá e falar oi, porque isso vai computar a presença de vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço e bom final de semana.